Facebook tá lento hoje. Você já tem colocou. A Silvia já chegou. Oi, boa noite, tudo bem? A Josi chegou. Estou chegando. Vou compartilhar aqui. Não esqueci o nome. A coluna. O Neto entrou. Nossa, eu não vou aqui se vou mostrar isso. Você entrou. Não é visual novo. É só porque teve gente que estava reclamando que estava sentindo falta dele, que ele não estava muito presente, graças a Deus deixei ele quieto lá um pouco. Então hoje ele está aqui só de quatro para acompanhar. Quem entrou aí? Alfredo, boa noite, Alfredo, tudo bem? A Vilma, tudo bem, Vilma? Eu falei boa noite para a Lucy também, ela entrou, eu só falei que ela tinha entrado. A gente está aqui fazendo uma estatística de quem entra, para contar bônus hora depois. Maria Amélia, boa noite, Maria Amélia, tudo bem? Como que está o som aí, a imagem, pessoal, tá tudo bem? Tá dando para entender? Tá picando o vídeo? Felipe, boa noite, Felipe. Tá todo mundo chegando, o suporte está enroscado. Tá lento. A Alessandra chegou. E o fundo aí, ó, nosso fundo de imagem hoje é pedidos da Alessandra, tá? Ana Rita, boa noite, Ana. Não posso fazer uma estatística. O suporte está tendo uns problemas técnicos. Bom, pelo menos o pessoal está falando que o som e o vídeo estão bons, dá para a gente conversar bastante hoje.
Tadeu, boa noite, Tadeu, tudo bem? Aproveitando aí, enquanto a gente espera mais um pouquinho aí para o pessoal chegar, o que acharam dos nossos companheiros da semana passada? Os comentários, sobreviveram ao assunto, às respostas que tivemos? Como que foi aí? Quem mais chegou aqui? Adriana. Boa noite, Adriana. O bom é que a gente está tendo um público bem eclético, né? Tem o pessoal que já acompanhava a gente lá fisicamente, né? Presencial lá no espaço físico do Educandário, mas tem muita gente aí que nem conhece, né, o nosso espaço, não é nem daqui da cidade. Então, para a gente é uma alegria poder compartilhar aí com outras pessoas. É bom conhecer gente nova, né? Meu Deus. Eu também não estou conseguindo entrar aqui. Quem mais chegou? Maria Antônia, boa noite. Adriana, a Jo. Já vou aproveitar também, ó, lembrar o pessoal de colocar água aí, tá? Para magnetizar. Pode ser uma água para todo mundo da casa, ou um copo para cada um. E aí, ninguém vai comentar nada dos nossos encontros da semana passada? Todo mundo passou bem, não sentiu nada, nem se incomodou com nada que ouviu? Agora cheguei. Olha só. O suporte está se achando aqui. Deixa eu tirar o som. Boa noite, gente. Cheguei, viu? Vou tomar um café por você. Pronto, agora vai. Vladimir chegou. Boa noite, Vladimir. Ó, a Ana entrou. Oi, Ana. Aí, ó, a Adriana falando que vem conhecer a gente em breve. Ai, que bom. Vem assim, Adriana, vai ser legal. Vai ser ótimo. E ela falou que está adorando, ó. Mais uma pessoa fora da casinha. Muito bem. Não ficaremos loucos sozinhos. Não, a gente vai descobrindo novos lobos no caminho. É, verdade. É bom que ninguém vai ficar sozinho no sanatório, não tem companhia, né? Excelente. Se a gente se reconhecer lá, tá bom. É. Bom, vamos lá, pessoal. Vai demorar um pouquinho, acho, para as pessoas entrarem até, porque o Facebook está meio lento hoje de novo. Mas o nosso encontro aqui continua sendo para falar sobre resgate de almas, tá? É o nosso tema aí do mês. A gente está falando ainda de socorro, de auxílio. E como todo dia tem alguém aqui disposto
a responder ou a fazer alguns comentários. Hoje, quem já se apresentou aqui para participar e se colocou à nossa disposição é o espírito que a maioria das pessoas devem conhecer, pelo menos de ouvir falar, né, de nome, mas o nome que ele utiliza de forma mais comum aí, mais abrangente para todo mundo, é seu sete, tá? Então é ele que está por aqui, é com ele que a gente vai trocar algumas ideias hoje. Mas, de novo, vai depender das questões, do movimento que for ter aí, do que vocês vêm vivendo com essas nossas lives, com esses nossos questionamentos e novos questionamentos que venham aí em cima disso. É uma crescente, né? À medida que a gente vai discutindo, a gente vai conversando, vamos esclarecendo algumas dúvidas, vão surgindo outras e assim a gente vai trocando experiências, tá? Então, fiquem à vontade para fazer perguntas, para se posicionar, porque é em cima do questionamento de vocês que a gente vai fazer esse encontro, né? Daqui para frente vai ser sempre assim, tá? Eles se colocam à disposição, vão estar aqui, mas depende muito dos nossos questionamentos com eles, tá bom? Felipe já chegou. E como o Felipe não está vindo, a gente está comendo o lanche dele. Felipe, olha, eu fiz umas experiências que você vai enlouquecer. Brincadeira. Vamos aproveitar e fazer uma enquete, fazer mais perguntas, vai ganhar um lanche no lugar do Felipe. Mas vai ganhar só quando for fisicamente, né? Fisicamente, mas ó, vocês têm que me lembrar, tá, gente, que eu esqueço. Boa noite, Fernando. Tudo bem? É isso aí, Jô. É um guardião, sim. A cara do Felipe. Não adianta ficar triste, Felipe. Sinto muito. Não dá para deixar estragar, a gente tem que comer, né? Faz perguntinha, Felipe, você garante, pelo menos. E por fim, ninguém falou nada do que achou da live de semana passada. Ninguém fez nenhuma pergunta. Ninguém falou nada. Eu acho que ninguém nem lembra da live da semana passada. O que mais impactou, gente? Ó, Alfredo, não precisa ter medo, não, Alfredo. Eles não. Mesmo quando esfrega, é só para limpar, fica tranquilo. Não machuca, não. Não, Alfredo, não foi esfregão, não. Pode perguntar, a gente adora suas curiosidades. Mas vamos lá, o Felipe começou, olha lá. O que define um guardião? Uma ótima pergunta e uma difícil resposta, tá? A grande dificuldade para nós é entender que essas linhas de trabalho dependem de formação, tá? Como que a gente vai tentar aproximar da nossa realidade? É como se o indivíduo fizesse uma faculdade, tá? Ele estuda, se prepara e se capacita para trabalhar num determinado setor, numa determinada área energética. Então, o guardião,
ele é um especialista daquela situação, tá? Ele, na verdade, ou a grande maioria dos guardiões, trabalham em regiões limite, ou regiões de fronteira, tá? Fronteira energética, limite dimensional, eles são sempre guardiões de fronteira e representam os agentes da lei. Tá? Eles, ao mesmo tempo que eles trabalham nesse controle de passagem e de troca, eles são os responsáveis aí por manter vamos dizer, a lei em execução. Né? Eles são cumpridores da lei, eles executam a lei. Então, é um trabalho complexo, não é tanto com a questão de guarda, tá? Eles trabalham sim com proteção, são grandes agentes de proteção, mas eles não têm tanto esse perfil do guarda que fica ali, né? Guardião é sei lá como que eu vou definir, vou usar um nome estranho aqui, mas é um grupo, né, um grande grupo com diferentes especialidades dentro dele, né? Temos os guardas, sim, dentro do grupo dos guardiões, mas dentro do grupo dos guardiões existem muitas especialidades, tá? Então, mas o que define um guardião, um preto velho, um caboclo, seja lá o que for, um mentor, como as pessoas dizem, é a formação dele, tá? Tudo depende de estudo e formação. Não é simplesmente a pessoa falar, eu sou um guardião. Tá, mostre-me seus diplomas. Né? É mais ou menos por aí. Vamos lá, o que a Tati passou aí. Eu acho que o da Tati, a pergunta da Tati, a gente pode perguntar diretamente para ele. Ela já chega tumultuando já. Você já fez a prova? Talvez seja por isso. Agora, é interessante que o Alfredo colocou, será que ele pode perguntar, o guardião trabalha como? É um ser bruto, assim como o pai Benedito? Adorei essa, Alfredo. Primeiro que você falar que o pai Benedito é um ser bruto, o pai Benedito ele trabalha numa zona muito densa, tá? Não é que ele é bruto, ele é firme. É diferente de nós. Tá? Ele não tem meias palavras, ele não perde tempo, ele é objetivo. Então, para nós, isso é visto como grosseria e brutalidade. Né? Mas esse jeito bruto, no sentido de um serviço pesado, de um serviço que exige força, tipo para nós que a gente fala, né, um serviço bruto é um serviço braçal, isso tem muito a ver com o trabalho que eles fazem. Mas o guardião tem um trabalho mais complexo. Tá? O trabalho do pai Benedito é um trabalho um pouco mais específico. Eles trabalham, assim, muito próximo aos guardiões, quase que se misturam em algumas situações, mas os guardiões têm um trabalho bem complexo, então é difícil classificar exatamente o que um guardião faz. É diferente de você dizer assim, um espírito se apresenta como um guardião e o que ele faz. Tá? Ele vai dizer o que ele faz enquanto ele ocupa a posição de guardião, mas não quer dizer que o que ele faz é o que todos os guardiões fazem. Tá? Então, essa dificuldade que nós temos aí. Não dá para igualar. Não só na questão do guardião, as outras também, mas é que as outras têm mais características em comum. O guardião, a diversidade é maior, tá? De todas elas. Mas dá para entender mais ou menos nesse sentido de que o trabalho não é tão tranquilo aí, tão manso não, tá? Alessandra. Tati, depois a gente volta na sua, tá? Que é o suporte aqui, já ficou para deixar para depois. Eu acho mais interessante. Tenho a Alessandra Zaminelli. Seriam os espíritos mais elevados que ganharam méritos no mundo espiritual e têm cargo e permissão para atuar em nosso favor no campo material aqui na Terra? Olha, Alessandra, a gente tem que tomar cuidado com essa
com esse conhecimento popular nosso aí, quando a gente fala que os espíritos vão tendo méritos ou vão ganhando as condições ou as situações. Eles vão trabalhando, estudando muito, tá? Essa conquista é de vivência, tá? É de trabalho, é de experiência, não é teórico, tá? Tem a parte teórica, mas ela é muito mais realmente de vivência, de prática, tá? De tempo de experiência no cargo, é o que vai dando credibilidade ou dando melhores condições, até energéticas, daquele espírito trabalhar em prol de algo. Tá? E aí depende do que ele escolhe trabalhar. Ele tem uma condição e até uma jurisdição ali, de espaço, território que ele pode trabalhar, ou de condições que ele pode atuar, mas tudo vai dependendo da capacitação que ele vai tendo ao longo do tempo. Então, é realmente dedicação. Quando os espíritos falam que a gente precisa estudar, que a gente precisa se preparar, eles não estão falando para a gente estudar religião, eles estão falando para a gente se formar em filosofia, eles estão falando para a gente fazer exatamente, seguir a mentalidade que eles têm, que é de autoaprimoramento. Então, então vou estudar só autoajuda, só reforma íntima. Não é esse sentido. É exatamente nos tornarmos cada vez melhores naquilo que nos propomos a fazer. Seja no seu campo profissional, o que você faz. Você deve estar sempre se atualizando, porque isso é um serviço que será utilizado. Hoje nós estamos estudando algo aqui para trabalhar na terceira dimensão. Amanhã estaremos em outra dimensão, mas os conhecimentos nós carregamos. Então, muito do que eu estou aprendendo aqui hoje, eu vou usar de outra forma do lado de lá. E é o que eles fazem. Né? Eles não são espíritos que estudam religião, vão evoluindo espiritualmente, no sentido doutrinário religioso da situação, e conseguem interceder por nós. Não, eles estão trabalhando. Eles estão estudando a parte de radiação, a parte de magnetismo, como lidar com as malhas energéticas, como interferir no campo energético, como reequilibrar a energia, como desligar, como reconectar. São condições que trazem outras implicações. Então, necessidade de conhecimento de química, de física, de anatomia, de fisiologia, de engenharia, matemática. Então, todo estudo, todo crescimento no sentido de conhecimento é o que compõe a base de um espírito. Tá? Não é simplesmente o que um guardião vai estudar. Depende, se ele for trabalhar, vamos pensar aí, nos limites energéticos, ele tem que conhecer física, ele tem que conhecer química, ele tem que conhecer eletrônica, ele tem que conhecer matemática, ele tem que conhecer física quântica, mecatrônica, nanotecnologia. É o que um espírito desse estuda. A gente acha que ele fica estudando religião, que ele está evoluindo espiritualmente. Não, ele está evoluindo em conhecimento. Tá? É isso que a gente precisa entender. Eu acho que até eles, quando eu acho que chega nesse nível, eles, assim, quando chega do outro lado, eu acho que, não sei se são todos, mas a percepção, a abertura de consciência é tão grande que, na verdade, eles se acham devedores daquilo que eles estão recebendo, tanta ajuda, tantas possibilidades que se abrem, então eles se acham devedores, por isso que eles vêm. Não é que eles tenham mérito, é que eles se acham devedores das possibilidades que se abrem e querem nos favorecer com isso, nos auxiliar. Eu acredito que seja mais ou menos assim, porque nenhum espírito, vamos falar, elevado, ele se acha elevado, né? A maioria não se acha elevado. Né? Seguindo essa ideia aí que a Andrea colocou, a gente tem que levar em consideração, ou fazer um comparativo aí com o que a gente está vivendo agora. Por exemplo, várias pessoas se sentem com a obrigação de ajudar, de fazer alguma coisa, de doar algo. O que eu posso fazer com aquilo que eu sei, com aquilo que eu tenho? Nós não temos aí
médicos atendendo de graça por telemedicina, atendendo pessoas do seu condomínio para que não saiam. Ele está usando o conhecimento dele de uma forma que ele sente, é sentir, tá? Ele sente necessidade de colocar o conhecimento dele em prática. Isso é um espírito que nós chamamos de evoluído. Tá? Esse espírito abnegado, esse espírito que se esforça por ajudar, é um espírito que sente a necessidade de praticar o que ele tanto estudou, de praticar ou de colocar em prática o conhecimento que ele adquiriu. Porque conhecimento não praticado, conhecimento não compartilhado, conhecimento não vivido, não serve para nada. Tá juntando pó. É a mesma coisa a gente pensar numa biblioteca física. Ali tem um universo de conhecimento e informações que não servem para nada, se ninguém pegar aquela informação e colocar em prática. É isso que a gente precisa. E o ser humano, no conceito de evolução, ele vai tendo isso. À medida que ele vai aprendendo, ele vai adquirindo conhecimento, ele sente necessidade de colocar esse conhecimento em prática. Ele sente necessidade de vivenciar aquilo que ele estuda, de falar sobre aquilo que ele aprende, de trocar realmente conhecimento. Isso é natural e vai aparecendo à medida que a gente vai tendo consciência de que é capaz de fazer algo, ou que tem algo a fazer. Tá? Então, esse movimento todo que a humanidade sente, vive, meio como pressão de que precisa fazer alguma coisa, é porque isso é natural para o ser espiritual. Tá? Nós, naturalmente, sentimos prazer em fazer ou em praticar aquilo que nós aprendemos. Vamos pensar, a pessoa se forma em algo, é mais fácil a gente pensar em formação, tá? Não quer dizer que quem não fez uma graduação, não fez uma faculdade, não tem nada para oferecer. Mas vamos pensar assim, a pessoa passou lá 10 anos da vida dela se preparando para trabalhar com a medicina. Quando ela sai de lá, ou ela termina, ela é autorizada a fazer isso, o que ela mais quer é exercitar esse conhecimento. É prazeroso fazer isso. Isso com tudo que a gente aprende. De repente, a gente está no momento agora onde a gente está fazendo muita coisa em casa, desenvolvendo habilidades manuais e culinárias. Aprendi uma receita nova, testei, ficou ótimo. A pessoa quer compartilhar aquilo com outras pessoas, é prazeroso. Ela sente desejo de fazer isso, de passar esse conhecimento adiante, de trocar experiência, dizer o que deu certo e o que deu errado, o que ela adaptou para a realidade dela. Essa necessidade natural que o espírito sente mostra o quanto nós, por natureza mesmo, trazemos isso de forma inata, nos movemos nesse sentido. De que precisamos trocar, precisamos expressar e precisamos vivenciar todo o nosso conhecimento. Acho que falei demais e vamos lá. Deixa eu ver aqui. Bom, lembrando para o pessoal, quem ainda não preparou, não esquecer da água de tratamento. Teve pessoas que chegaram agora. Quem ainda é a primeira vez na live, pode separar uma água, ou um copo, ou uma jarra, que no final da live, no caso hoje será o senhor Sete, ele fará vai passar um tratamento, vai ser colocado na água, como se fosse uma fluidificação, para receber o tratamento voltado para a saúde física e espiritual. Então, não esqueçam da água de tratamento, tá, gente? Se você for bem específica. Fica aí o lembrete. Bom, pessoal, vamos lá. Questões. Ficou muito confuso aí a fala de experiência, de exercício do conhecimento, ou deu para entender? O que uma alma faz quando fica presa à terra? Que motivos fazem as almas quererem permanecer presa à terra?
Aproveitando, pessoal, ó, tem comentários que não aparecem para a gente, tá? Aí vocês repetem. Então escreve de novo se a gente não vê no comentário, porque a gente está com 3 aparelhos aqui ligados e tem hora que não aparece, tá? Então fiquem atentos a isso. Se a gente não comentar, não falar sobre o que vocês escreveram aí, escreve de novo, tá bom? Então vamos lá. O que uma alma faz quando fica presa à terra? Então. Fica perturbada, né? Que motivos? Depende muito, né? Ela está presa por quê? Primeiro que assim, como a gente caracteriza isso, né? Como a alma se sente presa ou ela não se sente presa? Que apego é esse? Ela está apegada a quê ou a quem? Ou a coisas não resolvidas, né? Então é muito difícil dizer, não existe uma regra, tá? É individual realmente, cada um vai viver uma realidade. Não dá para a gente dizer a pessoa está apegada a isso, ela está presa naquilo, porque quem se aprisiona é o próprio indivíduo, né? Não existe uma prisão exterior. Somos nós que nos acorrentamos, somos nós que nos ligamos, somos nós que nos encarceramos nas situações, tá? Bom, o pessoal está dizendo que entendeu, então estamos indo bem. Mas de pergunta estamos fracos hoje, né? O pessoal está meio desanimado, acho. Não precisa ter medo, não, viu? Ninguém morde. Esse que o homem falou. Não vou deixar ele falar, não. Deixa ele só de longe. Na verdade, eu vou falar uma coisa. Pensando aqui na questão que a Alessandra levantou, sobre qual o papel do Senhor Sete no resgate de almas, me fez assim, vendo a situação assim espiritual do momento, percebendo algumas situações, na verdade, eu acho que nós assim, entre aspas, a grande maioria está meio que vivendo, mas como se tivesse morto, porque não está vivendo plenamente o que é para ser vivido, as suas experiências da melhor forma. A gente está que nem os chamados mortos-vivos, né? E tem eu escutei alguma coisa que eu não compreendi aqui sobre essa questão. Eu estou tentando apurar aqui. Não sei se eu peguei uma conversa pela metade, mas eu estou meio atrapalhada aqui, gente. Eu não... O suporte está ouvindo conversa externa aqui e está tendo dificuldade de compreender as informações aqui, ó. Mas acho que até o final a gente chega nessa. Olha, o Ju mandou uma pergunta legal. O que haveria de diferença entre um Exu e um guardião? Eu não vou dizer que eu dou conta de classificar todas as diferenças aí. Mas praticamente uma diferença clara que eles colocam é que nem todo Exu é um guardião, tá? Tem várias linhas aí, várias formas de trabalhar, e isso que a gente tem que ficar atento, né? Que se usam nomes, se usam classificações, mas a gente precisa se preocupar com as frequências energéticas, com os pensamentos, com as atitudes, com o tipo de trabalho que as entidades fazem, que esses espíritos fazem. E assim com tudo, tá? Não é porque a pessoa também diz que é um preto velho, que é um caboclo, que é um médico, que a gente vai aceitando, não, que é um espírito evoluído, é um espírito de luz. Não acredita nisso, não. O espírito pode dizer que é um preto velho, mas ele pode simplesmente estar disfarçado de preto velho, e às vezes ele realmente pode ser um preto velho tentando aprender a ser um preto velho, não tem conhecimento muito ainda, ou muito pouco conhecimento, não tem condições de fazer nada,
Então, a gente precisa fazer essa averiguação, tá? Conversar com os espíritos, querer saber exatamente o que eles fazem, às vezes até a ideologia de formação, qual linha de pensamento eles seguem. Isso é muito importante. E a gente precisa saber. E nenhum espírito vai achar ruim de te responder isso. Tá? Então, sempre que aparecer alguém, ou tiver a oportunidade de conversar com um espírito aí, antes de acatar 100% do que ele fala, tente pesquisar um pouco sobre ele, saber de onde ele veio, qual é a formação dele, qual é o tipo de trabalho que ele tem. É muito importante a gente aprender certas coisas. Vou dizer por experiência, né, o que eu vivo com esses espíritos. Quando eles se apresentam, e às vezes são espíritos que eu desconheço, eu vou ouvir o que eles têm a me dizer, mas eu vou pesquisar sobre eles, eu vou pedir para outros espíritos que eu conheço me darem informações sobre ele. Eu quero saber realmente por que ele está ali, o que ele foi fazer, com autorização de quem ele está ali. Como vocês sabem, a gente já comentou, quem autoriza todas as manifestações e as linhas de espíritos que trabalham com a gente é esse senhorzinho que está aí atrás, ó. É o Paulo de Tarso. Então, eu quero saber se esse espírito se aproximou com a autorização dele, o que veio fazer, o que não veio, se a linha ideológica desse espírito tem a ver com a dele. Se não tem, às vezes acontece. O espírito tem uma ideologia um pouco diferente, mas está ali por um motivo que já foi acordado com ele o que precisa ser feito, ou que veio passar de informação. Então, tem várias coisas por trás, e a gente precisa ficar atento, tá? Não podemos acreditar em tudo que os espíritos dizem, mas devemos sim refletir, discutir e buscar informações, isso sempre, tá? A Silvia pergunta se o nome dele é só Senhor Sete. Vai continuar assim, tá? Não vamos alongar outros nomes, outras formas de apresentação, que vamos evitar alguns problemas momentâneos. Felipe pergunta por que aqueles que nós chamamos de espíritos trevosos parecem ter medo dos guardiões. Depende, viu, Felipe? Mas a maioria, uma grande maioria tem medo, né, exatamente porque são agentes da lei, né, são executores da lei e da ordem, vou colocar assim, né? Com eles não tem conversa, no sentido de limite, de condução, mas também existe respeito. Tá? Se respeita a hierarquia, se respeita a condição. Os que têm condições disso, né? Existe um respeito aí entre alguns seres. Mas a maioria coloca no sentido de medo exatamente porque com eles não tem conversa. Tá? Faz o que faz, a lei é essa, cumpra-se a lei e acabou. Entendeu? O Alfredo questiona se foi dito que os guardiões trabalham em zonas limites, entendo como zonas de transição entre luz e trevas. Então, podemos dizer que eles trabalham para a luz, atuam em zonas umbralinas? Olha, Alfredo, tem várias coisas aí na sua pergunta que a gente poderia desmembrar, tá? Então, sim, os guardiões são agentes da luz, trabalham para a luz. Guardiões não trabalham para as sombras. Eles podem trabalhar nas sombras, mas são agentes da luz. Isso é uma coisa clara. Então, vamos juntar essa questão com a questão do Juliano, por exemplo. Todo guardião é um agente da luz, mas nem todo Exu é um agente da luz. Entendeu? Então, já dá para a gente ter uma noção aí. E quando a gente fala de limite, a gente não está falando só de luz e sombra, tá? A gente está falando de limite interdimensional também, tá? Todo campo, toda limitação de frequência, toda limitação e sublimitação dimensional, como se fosse um portal, vamos colocar assim, existe ali um guardião. Se tem uma passagem, tem alguém que toma conta daquela passagem, tá? Ali também trabalham os guardiões.
E aí, pessoal, mais alguma coisa? Eu vou, na verdade, eu vou meio que. Vou fazer um questionamento, né? Como nós estamos vivenciando esse momento? Parados, aterrorizados, amedrontados pela situação de isolamento, estamos estagnados ou estamos produzindo, fazendo algo, se dando oportunidade de novas experiências. Como nós estamos nos comportando neste momento transitório, porque ele vai passar. É uma pergunta, viu, gente? Para vocês responderem. Liçãozinho de casa, para resposta imediata. Raspadinha. Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Estava aqui acompanhando alguns questionamentos e a conversa, e acredito que, dentro do que nos propomos a fazer, estamos conseguindo trazer um pouco de clareza, um pouco de entendimento e algumas informações que se fazem necessárias dentro de cada situação. Mas já vamos dizer de antemão que estão apegados demais ao mundo que já não existe. Vocês estão demonstrando neste momento o apego ao mundo que acabou, exatamente como fazem quando desencarnam e ficam apegados ao mundo, às condições que viviam na matéria. Vocês estão vivendo da mesma forma e expressando as mesmas dificuldades. Deveriam pensar um pouco sobre isso. Boa noite. Vamos iniciar aqui algumas dúvidas que o pessoal tem. E a primeira pergunta da noite é: qual é o papel do Senhor no resgate de almas, das almas? Eu trabalho de forma, na verdade, orientativa, se posso usar esta palavra, onde tenho sob meu comando uma grande equipe de profissionais especializados na condução e no direcionamento de seres. E vocês têm dificuldade de compreender porque acham que apenas seres que desencarnam são redirecionados ou são realocados em condições energéticas. Quero esclarecer aqui uma condição. Quando o indivíduo, dentre os seus múltiplos corpos, dentro da sua multiplicidade dimensional,
porque o mesmo ser coabita dimensões diferentes. Sempre que esse ser, no seu processo de vivência, de aprendizado, que vocês chamam de evolução, sempre que ele transiciona de um campo vibracional a outro, que para vocês seria uma subida vibratória do corpo ou dos corpos do ser, é necessário um resgate da forma como vocês estão acostumados a chamar. Nós precisamos realocar energeticamente esse ser, desfazer algumas conexões, fazer outras conexões, reajustar este equilíbrio inter e multidimensional. Então, o ser pode estar encarnado e sofrendo esse auxílio, ou sofrendo esse resgate vibracional. Isso nós fazemos. Então, à medida que as pessoas vão trabalhando sua energia, vão trabalhando seu conhecimento, vão trabalhando suas condições, elas vão mudando vibratoriamente o seu padrão e as suas condições. Elas passam a ocupar ou vivenciar em outros padrões ou em outros campos vibracionais. E isso há necessidade de ajuste para que não ocorra um desequilíbrio que chegue a afetar os múltiplos corpos. Tem uma pergunta do Juliano, ainda falando sobre as áreas energéticas, ele queria saber o que seriam as famosas encruzilhadas. Encruzilhadas energéticas ou entroncamentos energéticos são pontos onde se cruzam como se fossem túneis energéticos. É um ponto, como se fosse um ponto de distribuição. Na logística, por exemplo, usa-se muito o termo de ponto de distribuição. É exatamente a mesma coisa. Naquele ponto, várias estradas têm acesso e ele dá acesso às outras tantas estradas e caminhos. Esse é o conceito do que se chama de entroncamento energético. O Alfredo ele pergunta, o tema que a gente está tratando esse mês é um tema complexo, mas ele queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esses portais a nível de dimensões. Que falamos que aqui na matéria é a terceira dimensão. Quais outras dimensões ainda teremos que encarnar ou vivenciar? Se o senhor poderia falar alguma coisa a respeito. Bom, eu não teria como lhe dizer em qual dimensão, de qual multiverso você pode se considerar um encarnado ou um desencarnado. A diferença é que vocês usam, do ponto de vista material, encarnação, um espírito aprisionado na terceira dimensão. Mas esse mesmo espírito, quando está na quarta, na quinta, na sexta, na sétima, na oitava, seja qual for a dimensão vertical, ele também está encarnado naquele ambiente, naquele perímetro energético. Simplesmente a matéria ali é mais sutil, ou menos densa. Mas vocês classificam como se matéria só existisse aí no ambiente de vocês, o que não é real. Então, não se preocupem em qual ponto vertical ou horizontal das dimensões vocês se encontram. Se preocupem exatamente com o que carregam no seu íntimo, com o que vibram, com o que sentem e com o que expressam. Eu vou só fazer a pergunta do Felipe para dar continuidade ao que o senhor estava falando. O que significa, para a maioria dos casos, o fazer e desfazer conexões? Não teria condições de te explicar neste momento. Mas vamos pensar assim. Quando você está dentro de um ambiente, você está psicoadaptado a ele. Vamos pensar, por exemplo,
Uma pessoa que está acostumada a vivenciar os ambientes noturnos ou as casas noturnas, está acostumada a um tipo de energia. Quando este ser resolve, de livre e espontânea vontade, passar a vivenciar outros ambientes, a ser mais um ser do dia do que da noite, por exemplo, ele precisa se readaptar a esse novo ambiente. Isso exige do corpo e de todos os outros corpos uma nova adaptação na captação, na assimilação e no metabolismo energético. Então, é uma implicação um pouco mais complexa. Não poderia ser tão simplória e tratada de forma simplesmente liga-desliga. Nós falamos em conectar ou em reconectar para que vocês compreendam que há necessidade de ajustes, mas isso depende do tipo de mudança e do grau de mudança. Ana Rita pergunta: os guardiões atuam coletivamente ou individualmente? Por exemplo, ela quer saber se ela tem um guardião. Os guardiões atuam de duas formas clássicas: em grupo maior ou em grupo menor. O guardião ele pode se apresentar a você sozinho, mas ele nunca está só. Um guardião está sempre conectado de forma intensa com todos os outros guardiões do seu grupo ou da sua equipe. Então, ele pode estar em algum local aparentemente sozinho, mas como todos os grandes seres, ele nunca está só. O que as pessoas definem como ter um guardião pessoal ou não é muito relativo. Depende do tipo vibracional que o ser possui, da proposta de vida que o ser carrega e da necessidade de haver alguém intimamente ligado a você. Então, quando dizemos que todo mundo possui um guardião, todo mundo possui uma proteção, é porque se assemelha ou se relaciona realmente o projeto de guarda, alguém que lhe protege. Sim, sempre temos alguém que nos protege, de perto ou de longe, mas nem sempre esse protetor é um guardião, no conceito de classificação das hierarquias de trabalho. Mas ele é um guardião pessoal seu, se ele exerce a função de guarda. Isso não haveria discussão. O Alfredo pergunta como é o preparo ou o estudo para ser um guardião. Nós, espíritos encarnados, poderemos ser instruídos ou formados para sermos um deles? Ou não? São seres que não vivenciam a Primeiro que, assim, como vou dizer, não existe a menor possibilidade de um guardião ou outro espírito qualquer, de classificação hierárquica que seja, trabalhar em algo que ele desconheça. Agora, né, como vamos classificar isso? Como vamos dimensionar isso? Em que momento um espírito inicia o seu projeto de guardião? Não tem um princípio. As pessoas vão vivenciando realidades, vão adquirindo conhecimento, vão desejando compartilhar, crescer, estudar, se aprofundar, se especializar. Isso vai direcionando naturalmente a pessoa a uma linha de conhecimento e de profundidade no que se escolhe conhecer. Essa classificação, ela é mais educativo-pedagógica para vocês do que de realidade, porque para nós interessa em qual tecnologia, em qual ciência, qual linha de conhecimento você se especializa, se aprofunda e se dedica ao longo da sua eternidade.
O que significa, para a maioria dos casos, o que fazer? Eu acho que eu já perguntei isso. Desculpa. Qual a maior dificuldade no resgate ou redirecionamento das pessoas? Apego. Apego, em primeiro lugar, da forma como vocês conhecem. Porque a pessoa se mantém apegada àquilo. Mas por baixo do apego, não podemos nos esquecer que existe a culpa. Na verdade, existe mais culpa e autopunição do que um apego efetivo. O apego vem como consequência natural, mas de forma mais objetiva é apego. Quando há uma mudança energética nos encarnados, que vocês fazem o ajuste, sentimos algum efeito no corpo físico? Sentem como estão sentindo agora, quando tivemos que fazer todo este movimento, e aí vou dizer a vocês o que vim dizer hoje. O nosso trabalho neste momento está sendo desencarná-los. Sim, estamos desencarnando todos vocês que querem ou não querem do antigo mundo. Aquela frequência vibracional não existe mais. Todos estão desencarnados daquela vibração neste momento. Como se sentem? Se sentem mais mortos? Se sentem mais vivos? Como sentem os efeitos deste trabalho? Alguns estão sentindo pesadelo, outros insônia, alguns falta de ar, outros ansiedade, alguns fome excessiva, outros cansaço. Está tudo se reajustando a uma nova realidade. Estão respeitando vossos corpos? Estão nutrindo de forma benéfica, hidratando com pensamentos positivos, hidratando com orações e reconexões benéficas? Ou muitos estão querendo voltar àquela realidade antiga que já não existe mais? Percebem? É a mesma coisa, é o mesmo comportamento que vocês têm quando desencarnam da terceira dimensão. Vocês desencarnaram de uma dimensão lateral, muito próxima, quase imperceptível. A maioria de vocês nem percebe que já morreu. E é uma vibração tão sutil, mas que causa imenso impacto na consciência e no físico de todos vocês. A nossa preocupação é que a maioria de vocês não está querendo se readaptar. Estão gostando de viver no desequilíbrio e querem voltar à dimensão anterior, que foi desintegrada. E agora? Para onde querem ir? E o que vai acontecer com essas pessoas que não se adaptarem a essa mudança? Viverão em desajuste por um bom tempo. Sentirão de forma mais intensa essa desconexão. Estarão descompassados do movimento dimensional. Isso que o movimento foi mínimo e lateral. Essa é a dificuldade. O grande processo energético de equilíbrio ou desequilíbrio é muito sutil e é muito delicado. Por isso as mudanças são feitas pouco a pouco. E mesmo assim as pessoas sentem de forma muito intensa. Ana Rita pergunta: o espírito pode estar encarnado em mais de uma dimensão ao mesmo tempo? O problema é que vocês estão apegados demais ao conceito de encarnado. Vocês precisam compreender que vocês possuem muitos corpos. Esse da terceira dimensão é um deles. E todos eles estão ativos em tempo integral. Em cada dimensão ou em cada situação se manifesta através de um corpo. Na terceira dimensão utilizam esse. Quando não estão na terceira dimensão, ou estão se expressando em outra dimensão, utilizam outro. Então, assim, deixa eu ver se eu entendi bem.
ou no estado de sono, ou transe, alguma situação assim, um dos meus corpos, meu espírito pode utilizar um dos meus corpos e estagiar em outra dimensão. Sim. Mas isso não quer dizer que o espírito se divide. Ele apenas ele se mantém ligado ao corpo, a esse corpo físico, a esse plano na qual eu estou, mas ele vai estagiar em outro plano, um corpo compatível com aquele plano. Sim. Certo. O Alfredo pergunta: uma mágoa vivenciada aqui na matéria pode nos aprisionar e com isso nos ligarmos às sombras? É possível um resgate por um guardião nessa situação? Para isso não ocorrer, o que poderia nos aconselhar? Não existe especificidade, não existe regra. Cada um é cada um. Uma mágoa vivenciada na matéria não é diferente de uma mágoa vivenciada no que vocês chamam de espiritualidade. Vocês ainda acreditam que na espiritualidade não tem problema, não tem dificuldade, não tem tristeza, não tem desafio, não tem doença, não tem dor, não tem cirurgia, não tem nascimento, não tem morte. Tudo acontece igual, simplesmente em outra dimensão, um corpo um pouco menos materializado. Os efeitos do que o espírito vivencia internamente se expressa em todos os seus corpos, porque o ser é único, não é uma parte do ser. O ser é único, ele é complexo, mas ele é único. Então, independente de onde você está e o que você vivencia, todos os seus corpos são afetados direta ou indiretamente. A questão de ser resgatado por um guardião, por um padre, por um andarilho, por um pastor, por um pai de santo, por uma entidade, seja lá quem for, por um desconhecido. Quem o auxilia, quem o resgata, não faz diferença. A diferença está em qual a condição no momento do resgate, ou qual a situação ou as situações que o ser apresenta que possibilite uma aproximação de auxílio. Depende muito mais do ser do ser que está sendo socorrido do que do ser que socorre. A Silvia pergunta, mas eu acho que o senhor já respondeu na pergunta que eu fiz, como se estivéssemos indo para uma realidade paralela, essa questão dos corpos que a gente falou anteriormente. Sim, neste momento estamos caminhando lateralmente nas dimensões. O Felipe pergunta qual a diferença do velho para o novo mundo. O que veio de novo, o que a partir de agora será considerado o velho? Velho e novo é um conceito terreno material. O tempo é relativo. As condições são relativas. Os instantes são relativos. A eternidade é relativa, tão relativa que cabe num único instante. Onde estaria o velho e o novo? O que seria futuro, presente ou passado? Está no conceito de quem o carrega, na forma como se expressa e no conhecimento que traz. O senhor poderia nos relatar em que condições, vamos falar assim, as pessoas que estão desencarnando nesse momento, está chegando do outro lado, e o que nós, fora as orações, as conexões, que mudança de comportamento a gente pode tomar para não chegar nessas condições? As pessoas que estão chegando estão nas mesmas condições que vocês estão, vivenciando a mesma realidade. Porque vocês também estão chorando por não poderem fazer mais. Estão chorando por não poderem ir visitar parentes, festejar com amigos, se encontrar com pessoas.
A situação é a mesma. Todos estão desencarnados, mas cada um foi para um lado. A questão é apego, culpa e autopunição. Quanto mais a pessoa se culpa, quanto mais ela se apega ao passado, quanto mais ela se reconecta nessa zona de sofrimento, maior é a dificuldade. Quanto mais a pessoa se reconecta, e aí entra o conceito de desconectar do velho e reconectar ao novo, que seria o novo, aquilo que eu almejo, aquilo que eu busco realizar, os meus anseios no conceito de futuro, que não é um futuro, é um presente, tudo aquilo que eu posso realizar neste momento. Pode ser que eu demore um pouco no tempo material para expressar ou realizar o que eu desejo, mas o que eu sinto, o que eu almejo neste momento, que eu posso realizar agora, mostra exatamente uma projeção do futuro. Ah, eu quero expressar o meu trabalho dessa forma. Eu quero me expressar dessa forma. Mas eu ainda não consigo devido a algumas variáveis deste nível vibracional ou dimensional. Para eu fazer isso aqui, vai demandar um pouco mais de tempo. Pode ser, então, que nessa dimensão a expressão caminhe para algo que classificam como futuro, mas é real neste momento, é presente, é autêntico. Então, o futuro é o que eu estou almejando e desenhando neste momento. Certo. E eles têm consciência que desencarnaram? Alguns têm, outros não, de forma natural. Quero dizer uma coisa, já foi comentado aqui, pelo que eu li nos apontamentos, porque nós temos um relatório sobre tudo que é autorizado a ser falado e tudo que já foi falado nesses encontros. Já foi comentado aqui que não é visto como um desencarne coletivo. E nós estamos dizendo de novo, o que está acontecendo não é um desencarne no sentido coletivo. É uma mudança vibracional dimensional. Existem as pessoas que estão desencarnando de fato, como vocês estão acostumados a dizer, a terceira dimensão? Sim, mas isso já era esperado ou já estava nas condições dentro do desenvolvimento pessoal individual de cada um. Não é um conceito de desencarne coletivo. Existe uma tendência de sempre que se desencarna um grupo de pessoas, classifica-se como coletivo. Mas nós estamos traduzindo neste novo conceito de necessidade, porque já conseguimos compreender, e todos aqui já têm condições e conhecimento para compreender, que inclusive esse desencarne coletivo, ou os movimentos coletivos, eles também são relativos, estão embasados numa mentalidade de massa, que nós precisamos começar a ver de forma individual. Todos os seres estão em processo de cura, em processo de crescimento, em processo de ajuste, em processo de reequilíbrio. Se ocorre uma fração que facilita esse ajuste, elementar que muitas pessoas se utilizem da oportunidade para se reajustar. E isso não quer dizer um trabalho coletivo de forma cega. Coletivo está mais ligado ao ser que ainda não tem consciência. Hoje nós já estamos falando que a humanidade tem condições de ter esta consciência, mas está optando por não tê-las. Então, essa situação não é um karma coletivo, como as pessoas estão pensando. Não. O Felipe pergunta, pensando assim, então
Existiria um velho e um novo mundo que possa ser generalizado? Seria algo individual na caminhada de cada ser? Criamos o nosso mundo e escolhemos nos apegar a ele ou não quando a hora da mudança chega? Seria isso? O mundo velho ou novo é seu. A classificação é individual e é pessoal. Alguns podem dizer, Jesus viveu há mais de 2000 anos no mundo velho. Alguns podem dizer, Jesus vive neste momento e o mundo de Jesus, ou a forma de Jesus, ou a expressão de Jesus é atual. Ela ocorre neste momento, ela é momentânea e ela cabe neste momento. A referência, o conceito é individual. O Juliano pergunta: vocês, como guardiões, ainda enfrentam dificuldades de atuação por falta de abertura das pessoas, por se tratarem de guardiões e não de mentores no sentido massificado de socorro? Uma imensa dificuldade. Na maioria das vezes, algumas equipes precisam se disfarçar de outros agentes para que possam atuar. Foi criado sobre esta condição um estigma ruim, exatamente para distanciar o auxílio, distanciar a orientação. A humanidade terrena trabalha preservando sua mente infantilizada, não querendo receber informações ou instruções de crescimento. Vocês escolheram, vocês optaram por permanecer na infantilidade. O Alfredo pergunta: nessa nossa passagem aqui na matéria, nós procuramos obter conhecimento, chamado de escolaridade, inclusive em literatura ditas espíritas. Se todos esses conhecimentos não forem vivenciados, não poderemos construir um novo mundo? Esse conhecimento aqui na matéria é importante na passagem para a vida espiritual? Depende. Todo conhecimento ou dito conhecimento que não foi praticado ou vivenciado, ele não é um conhecimento de fato. A maioria de vocês está acumulando informação como uma grande biblioteca, mas não está fazendo nada de útil. Às vezes, existem inúmeros conhecimentos chamados de conhecimento, mas que nunca foram praticados, nunca foram experimentados, nunca foram testados. Então, não passam de informações, juntando poeiras, acumuladas aos montes, ocupando espaço. É preferível bem menos informação e muito mais conhecimento. É necessário vivenciar, seja o que for. Opte por viver na prática. Treine, aprenda, ajuste, teste. E isso auxilia. Isso auxilia muito qualquer ser no seu processo chamado evolutivo por vocês. O senhor poderia nos dizer a sua visão da nossa situação no momento? A situação de vocês não é nada diferente da de muitos outros seres em muitas outras dimensões, em momentos parecidos. Vocês querem crescer, mas têm medo. Vocês querem mudar, mas têm medo. Vocês querem muitas coisas, só não querem sair do local onde estão. Só não querem sair da condição onde estão. Isso é impossível. Não é possível adquirir uma resposta diferente. Não é possível adquirir um conhecimento diferente. Não é possível adquirir um resultado diferente se não mudar de condição. A dificuldade é o comodismo.
O medo do desconhecido. Escuto muito. Temos medo do desconhecido. Ah, é? E vocês conhecem o quê? Que conhecimento vocês têm para dizer que não tem medo de algo? Já que não conhecem nada, seria um pouco mais prudente da razão humana que tivesse um pouco menos de medo. Porque vivem sobre pânico. Porque absolutamente quase tudo é desconhecido por vocês. Não compreendo o que é que não gera medo. O que há é uma grande necessidade de exercitarem o que chamam de fé, de exercitar o que dizem que já conhecem, de exercitar o que dizem que já acreditam ou já sabem. Onde está a demonstração do conhecimento que trouxeram até aqui? Onde estão as pessoas que se dizem espiritualizadas e estão com medo da morte? Onde estão as pessoas que se dizem preparadas para evoluir espiritualmente, para atingir melhores níveis vibracionais, para ter salto quântico, para ter amplitude de consciência? Estão todas em pânico. Porque é muito fácil ter expansão de consciência sentado atrás da mesa. É muito fácil ter expansão de consciência dando pitaco na vida dos outros. É muito fácil ter expansão de consciência simplesmente dizendo aos outros que o futuro vai ser lindo, que as outras dimensões são maravilhosas, que daremos um salto quântico e o mundo será melhor, como se fosse um passe de mágica. Mas ninguém quer sair da condição que está. E essas pessoas são as que têm mais medo. São as pessoas mais encarceradas. E elas estão realmente guiando tantos outros cegos para a mais profunda escuridão, se é que podemos classificar assim. Então, aos que dizem que têm fé, aos que dizem que acreditam, aos que dizem que realmente trabalham por um futuro melhor, demonstrem nesse momento a confiança, a fé, a coragem na divina criação, se compreendem de fato a evolução e o crescente aprendizado e a crescente adaptação para um mundo melhor, vivam a transição e caminhem e façam um mundo melhor. Esse é um desafio. Eu acho que já respondeu a pergunta da Ana Rita, porque temos essa dificuldade de colocar na prática esse conhecimento. E aí o Juliano pergunta, muita gente afirma ter sonhos perturbados, dizendo acreditar que estão auxiliando em algum processo de resgate ou coisa parecida. E isso parece frequente e quase em massa. Realmente tem tanta gente assim trabalhando em desdobramento ou estão dando trabalho? Infelizmente, nem vou dizer que estão dando trabalho, mas uma grande maioria está vivenciando suas próprias dores, seus próprios medos. Está vivenciando sua própria história. Está colhendo sua própria plantação. Alguns estão sim trabalhando. Graças a Deus temos equipes e temos pessoas que se dedicam ao trabalho. Mas uma grande massa está simplesmente presa à sua própria realidade. Aquela é a sua realidade. Infelizmente, é o que você plantou até aqui. E chegou a hora de colher. Vocês estão tendo, né, o senhor e sua equipe, estão tendo muito trabalho, vamos falar assim, em socorrer essas pessoas que se colocam à disposição, em desdobramento, para trabalhar em resgate durante o sono? Esse não é o meu setor. O meu setor é de trabalhar com os que estão realmente prontos ou já em condições de reajuste para a nova frequência vibracional. Os que ainda não estão, os que estão aprisionados ou os que estão se lançando em meio ao caos, acreditando fazer algo, não é minha jurisdição. Sim.
A Alessandra pergunta se o senhor atua no apenas resgate ou encaminhamento, ou também na medicação, se assim podemos dizer, das pessoas. A nossa equipe é bem complexa e envolvemos todos ou utilizamos todos os recursos disponíveis. Se for para auxiliar, se for para reequilibrar, esse é o nosso trabalho e faremos todo o possível. O Alfredo coloca que ele já teve um pouco de informações através da literatura espírita que conta a história de alguns guardiões. E ele queria saber se a sua história já foi contada aqui na matéria, na terceira dimensão, e se seria importante para justamente desmistificar o trabalho do Senhor. A minha em particular, não contei. Mas pode ser que um dia conte a vocês. Certo. Como ninguém colocou nenhuma questão ainda, novamente, faremos a preparação dos medicamentos. Pedimos que coloquem-se à disposição, abrindo os vossos corações. Sintam neste momento tudo aquilo que almejam, que mais uma vez lhes digo, não é futuro, é presente. Coloquem-se neste momento. Este é o seu momento futuro. Não existe outro momento além deste. E é nesta situação e é nessa condição que cada um de nós recebe o auxílio do alto. O auxílio que o Divino Mestre permitiu e nos doou gratuitamente, através do seu amor, através da sua perseverança, através do seu exemplo de vir, vivenciar o caos, causar uma grande ruptura energética, auxiliar no processo de reajuste dimensional. E não só provocar o reajuste, mas se dispor a tratar todos os seres que começavam a se reconectar e a se reequilibrar nesta nova frequência. Assim, neste momento, todos nós somos auxiliados por diferentes equipes, com as mais diferentes especialidades, trazendo para cada um de nós tudo o que for necessário, porém, sabendo que o esforço, a dedicação e a vontade só depende de cada um de nós. Eu vou colocar aqui a pergunta do Felipe como última pergunta, até pela questão de disciplina, né? Se o senhor poderia falar um pouco como funcionam os chamados pontos de trabalho de alguns guardiões. Seria um conceito muito difícil de explicar em tão pouco tempo. As pessoas têm muito mais crença do que entendimento. Tem muito mais alegoria para se fazer entender, realmente como se fosse um livro de colorir para crianças, para que vocês tentem compreender alguma coisa. Mas a ciência por trás é um pouco complexa. Então, prefiro não entrar neste assunto, para que não fique algo inacabado, ou eu acabe dando algumas informações que venham a dificultar ainda mais, ou distorcer o conhecimento de vocês. Mas pensem realmente como pontos, os nossos ancoramentos energéticos, onde nós nos apoiamos, onde nós nos abastecemos, onde nós trocamos, como realmente o nosso colega perguntou sobre entroncamento energético. Não é muito diferente disso, mas existe muitas variáveis, e isso acredito que
demandaria um certo tempo e algumas outras informações para atingirmos um bom entendimento. Então, prefiro não me atrever neste momento a esclarecer sobre isso. Vou fazer uma última pergunta. Se o senhor faz, né, e que trabalho o senhor desenvolve no complexo educacional? Ou já desenvolveu? Eu desenvolvo antes deste processo físico acontecer, já fazia parte desta equipe, preparei alguns, infelizmente, muitos dos que eu preparei se desligaram antes de se aproximar do complexo. Outros se desligaram depois, mas o trabalho é longo, é árduo, e não desanimamos nunca. Estamos sempre prontos a trabalhar, a confiar no auxílio e no amparo de cada um de nós e também do nosso Divino Mestre, em tantos outros avatares que nos auxiliam dentro deste multiverso da existência. Nós agradecemos a oportunidade do senhor ter estado aqui com a gente, dado essas orientações, esses esclarecimentos, e esperamos contar novamente com a sua participação nos nossos estudos, nos nossos momentos de orientação, sempre que o senhor puder, e sempre que o mentor da casa permitir. Muito obrigada e até uma próxima. Sempre que for possível, dentro da minha agenda de trabalho, dentro dos trabalhos designados a serem realizados, faço muito gosto em trocar conhecimento, em trocar experiências, porque é assim que crescemos, é assim que evoluímos e é assim que nos transformamos, uns auxiliando os outros, com maior ou menor experiência. Infelizmente, ainda predomina ou impera entre nós o orgulho e a vaidade. Mas tudo bem, faz parte do nível evolutivo da humanidade. Tudo a seu tempo. Questão de tempo e espaço é tão relativa quanto a própria eternidade. Boa noite a todos. Uau! Cheguei. Foi ótimo. Bom, estou meio tonto ainda, mas foi longo o negócio aqui, né? Estou vendo aqui pelo tempo. Foi longo, produtivo. Bom, pessoal, espero que tenha sido útil aí mais o nosso encontro. Depois eu vou assistir para ver o que foi, como foi aí. Espero que tenham gostado. E vamos refletir sobre tudo isso que a gente conversa em cada encontro, nos preparar para o próximo encontro, para que a gente tenha, às vezes, um direcionamento, aí já uma perspectiva, né, de uma discussão. Estamos aqui sempre à disposição. Sintam-se à vontade sempre para perguntar, não tenham vergonha, não tenham medo. Tá? É sempre muito bacana e muito necessária essa participação de todo mundo. Né? Acompanhem nossas redes sociais, compartilhem os nossos vídeos, façam comentários à vontade, faz parte do nosso trabalho realmente. Tá? Quanto mais a gente consegue divulgar, mais pessoas a gente envolve, mais a gente aprende, porque são experiências diferentes em tempos diferentes. Tá bom? Obrigado aí pela participação de todo mundo, boa noite e até quinta-feira. Né?
nos vemos aí nessa semana. Aí. Tchau, gente. Tchau. Boa noite. Tchau.